programa Doctor Entrevista de hoje, eu recebo o coordenador do Programa de Controle da Dengue em Caratinga, Romagno Alves Costa. Iremos falar sobre este mosquitinho danadinho, o Aedes aegypti, que está causando maior transtorno, né, Romagno, em muitas pessoas, não só nos caratinguenses, mas em todo o país. Muito obrigado, Romagno, seja muito bem-vindo ao programa Doctor Entrevista. Obrigado a você, Regiane, é um prazer estar aqui com vocês. Romagno, como eu disse, né, desse transtorno, dessa preocupação, eu acho que nunca que o mosquito Aedes aegypti teve tanta repercussão como está tendo agora, né? Por quê, Romagno? Ele já era um mosquitinho complicado e muito procurado por todos nós, né? E agora, com a chegada aí do Zika vírus e da chikungunya, a coisa tornou mais agressiva, mais complicada ainda, tendo que aumentar os cuidados nossos como da população para poder ver se a gente consegue vencer esse mosquito. É verdade. E são duas doenças novas, né? Antes a gente trabalhava em cima muito da questão da dengue, isso. Aí surgiu a Zika e a chikungunya, né? Isso se não considerarmos a febre amarela, que é o responsável pela transmissão da febre amarela urbana também é o Aedes aegypti. A febre amarela não tem tanta repercussão mais hoje, tanto problema, porque ela é perfeitamente controlada com a vacinação, né? Uma vez que ainda não temos, devemos a partir do ano que vem, ou 2018, já ter um ingresso aí no mercado, vamos dizer assim, de uma vacina para dengue, mas o Zika vírus e chikungunya ainda está completamente descoberto. É verdade, por isso que tem que prestar atenção sempre nos sintomas, né? São sintomas, alguns são parecidos, outros não, né? Alguns, por exemplo, como a febre, vem com a febre mais baixa e tem outra doença que é a febre mais alta. Tem essas diferenças, né? Existe uma diferençazinha entre umas e outras na questão sintomática, basicamente na febre e em alguns sintomas de dor, vamos dizer assim, né? Porque, vamos dizer da dengue, por exemplo, que ele tem uma febre acima de 38 graus, dor no corpo, dor nos olhos, dor muscular de um modo geral. No caso da chikungunya, são esses mesmos sintomas com a febre um pouco mais baixa, mas com agravante de uma dor articular muito grande. É uma dor intensa a ponto de parar mesmo a pessoa. E no caso do Zika vírus, a princípio, quando ela chegou para a gente, ela foi nos apresentada, vamos dizer assim, mentirosamente, como uma dengue bem branda, que passava às vezes despercebida e que agora veio se apresentando dessa forma aí complicada, com essas questões dessas doenças aí neurológicas, né? E vamos aproveitar agora a presença, né, do Romagno, para saber um pouco mais sobre a evolução deste mosquito. Como que acontece a evolução, Romagno? Vamos falar então do ciclo evolutivo do mosquito, até bom que a população fique conhecendo melhor por que dessa intervenção que a gente faz no combate do mosquito na fase aquática dele. Basicamente, a gente teria que considerar o seguinte, a doença, para que a doença aconteça, precisamos de ter três situações, nós precisamos de três agentes para poder que isso aconteça. Seria o mosquito, o vírus e o homem, né, e o ser humano de um modo geral. Então, o mosquito, por sua vez, a gente tem que atacar um desses para que se resolva, para que se interrompa o ciclo da doença. Como o homem, a gente ainda não tem uma vacinação efetiva nesse momento, que poderia ser feito por ali, e o vírus é praticamente impossível você combater o vírus, como é que você vai trabalhar com uma coisa tão pequena assim, né? Então, dá-se o trabalho todinho em cima do vetor, que é o Aedes aegypti. E ele, por sua vez, no seu ciclo evolutivo, que vai assim de uma postura, vamos começar dos ovos, por exemplo, os ovos são colocados normalmente na borda dos recipientes, caixa d'água, onde se acumula água, nunca dentro da água. A fêmea opta por depositar seus ovos ao nível da água. Os ovos são colocados ali ainda imaturos, vamos dizer assim, e ele precisa de um período para acabar de amadurecer, e quando entrar em contato com a água, a partir dali, em questão de horas, ele já eclode, já sai dali a larva, e num período muito rápido, que varia de 7 a 10 dias, dependendo das condições climáticas, essa larva já se transforma num mosquito adulto, que por sua vez, 3 dias depois, já tem condições de estar transmitindo a doença. Então é uma coisa muito rápida, se você for considerar a partir da postura do ovo, até o mosquito adulto poder transmitir. E a gente pode colocar uma situação também, não sei se eu estou até antecipando as coisas, é o seguinte, que o mosquito tem uma média de vida de 30 dias. E ele faz uma média, ele deposita esses ovos a cada 3 dias, tá certo? Existe um período de incubação aí, ele precisa, para poder amadurecer os ovos, de fazer um repasse sanguíneo. Então é bom que você saiba que é só a fêmea que se alimenta de sangue, tá certo? O macho, por sua vez, alimenta-se de substâncias açucaradas e carboidratos que ele retira dos vegetais, né? A fêmea
também se alimenta dessas mesmas substâncias, mas depende do repasto sanguíneo para a maturidade dos ovos, para a maturação dos ovos. Né? A partir do momento que ela faz esse repasto, que ela suga o sangue da pessoa, ela, em 3 dias, ela já amadurece os ovos no seu ovário e a partir dali ela já começa a fazer a desova. Ela faz isso a cada 3 dias. E temos que considerar o seguinte, em cada desova dessa, a postura dela é de cerca de 100 a 150 ovos. Considerando uma média de vida de 30 dias, é a média de vida que ela tem na natureza, nós podemos considerar que ela, durante a sua vida, ela pode colocar entre 1.000 e 1.500 ovos, uma única fêmea. E a questão do clima colabora bastante também, tudo, né? Tudo disso, esse período, tanto o período de incubação do ovo, o período de ovo a adulto, né, do ciclo evolutivo, do ciclo do mosquito ali, também sofre ação em condições normais 10 dias, se o calor estiver mais alto um bocadinho, com 8 dias eclode, se tiver mais frio e a temperatura da água for mais baixa, aí vai para 12 dias, então a gente sempre fala em média, certo? Romagno, nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista, recebendo hoje nos estúdios o coordenador do Programa de Controle da Dengue em Caratinga, Romagno Alves Costa. Romagno, vamos continuar o nosso bate-papo falando do mosquito Aedes aegypti. E eu queria que você explicasse ao nosso telespectador, Romagno, como que acontece a transmissão, né, desta doença. A gente sabe que são 3, né? Há a diferença para essa transmissão? A transmissão é a mesma? Como que acontece? Não, na realidade a transmissão é feita da mesma forma. Né? Nós dependemos do mosquito, do Aedes aegypti, para poder, a partir do momento que ele encontra com um ser humano doente e que esteja num período em que o vírus esteja circulando em sua corrente sanguínea, que tudo é uma série de fatores que tem que estar concomitantemente, tem que estar tudo muito bem combinado, porque senão a coisa não vai. Então é o seguinte, primeiro nós precisamos da pessoa doente, que esteja naquele momento com o vírus circulando em sua corrente sanguínea, é o período que chama de viremia. Para ser mais especificamente, ele acontece um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença. Só nesse período é que o inseto, a partir do momento que suga a pessoa, tem condição de absorver esse vírus ou partícula de vírus. A partir do momento que ele ingere esse vírus, ele vai para seu tubo digestivo e a partir dali se multiplica nas glândulas salivares. Então, quando ele vai fazer o repasse, que a partir do momento que ele se torna um mosquito adulto, só voltando um pouquinho para ficar bem claro, quando ele se torna um mosquito adulto e ele faz a cópula, ele depende de sangue para amadurecer os ovos, tá certo? Então, ele fez esse repasse, é o momento que eu estava te passando, ele sugou o sangue, ele vai imediatamente fazer essa postura daqueles 100, 150 ovos em cada ciclo desse. Chama gonotrófico, é o ciclo gonotrófico. A cada 3 dias ele tem essa necessidade de fazer esse repasse sanguíneo por causa desse ciclo. Então, ele fez esse repasse sanguíneo, ele se contaminou com esse doente, a partir daí ele vai fazer a desova e 3 dias depois ele tem necessidade novamente, por causa do ciclo gonotrófico que ele tem que passar por ele tem que novamente repassar o sangue, se alimentar do sangue, para poder amadurecer essa nova leva de ovos que ele vai colocar. Né? Volto a falar que a cada 3 dias ele faz isso e tem uma média de vida de 30 dias, é aquela questão que nós falamos de 1.000 a 1.500 ovos por dia. E existe também a possibilidade, já foi comprovado em alguns casos, felizmente não é na sua totalidade, de uma transmissão vertical. O que é isso? É a mãe. A partir do momento que a fêmea está contaminada, existe a possibilidade dos filhotes da prole já nascer em condição de transmitir. Romagno, a gente falou sobre a questão dos sintomas, né, da importância em se procurar um médico também, não se medicar, né, Romagno? Não, absolutamente. Principalmente no caso da dengue, porque ela é uma doença que ela pode provocar hemorragias. E tem várias medicações no mercado que são contraindicadas para a pessoa naquele momento. Inclusive, existem medicações de uso contínuo que interferem ali na coagulação sanguínea e como a dengue já tem a tendência de provocar hemorragias, essa medicação deveria pelo menos ser suspensa naquele período e a medicamento que você vai tomar para poder combater os sintomas e te dar assim, uma certa tranquilidade para enfrentar a doença tem que ser
através de um receituário médico, uma coisa bem acompanhada para evitar qualquer problema nesse sentido. E o Romagno hoje participa do programa Doctor Entrevista. A presença dele aqui é fundamental porque a Prefeitura de Caratinga, em parceria com outras entidades, associações, inclusive a empresa Doctor TV, também parceira, em uma campanha de mutirão de controle e combate, né, ao mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, aqui em Caratinga. E nós vamos falar desta campanha, desse mutirão, que com certeza, para que tudo dê certo, a sua colaboração do nosso telespectador é fundamental. Nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, e no bloco anterior comentamos sobre a importância, né, da colaboração, da participação da população. Você, nosso telespectador que está nos acompanhando, né, sabemos que o mosquito Aedes aegypti está sendo notícia em todo o país, é uma coisa séria, grave, e que o foco, né, está principalmente na maioria dos locais, né, Romagno, dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos quintais, dentro dos vasos de flores. Isso vem sendo comentado durante anos, mas se não tiver a conscientização da população, nenhuma campanha vai para frente, não é mesmo, Romagno? A participação da população é fundamental. É imprescindível. Eu costumo falar o seguinte, não adianta a gente se esforçar, por mais que a gente tente, a gente não consegue se não tiver a direta participação da população. Então, como você tinha dito aí, nós começamos essa semana aí, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou um mutirão de limpeza que vai atingir todas as casas do município, né? Todas as casas da sede do município. Então, nós começamos na segunda-feira, fizemos um trabalho lá no Anápolis, ontem fizemos um trabalho no Santa Isabel, e assim vai ser durante toda a semana, até na sexta-feira, em localidades distintas da cidade. Com isso, nós estamos com o objetivo de chegar mais próximo da população, e ali a gente coloca um pessoal para fazer uma aferição de pressão, ver a glicosezinha lá, né, da pessoa, assim como estímulo para poder trazer esse pessoal junto com a gente. E a gente coloca ali guardas, servidores nossos, em torno de 20 a 30, para bater de casa em casa. E já pedindo à população que comece a colocar o seu material, o seu lixo, vamos dizer assim, né, os seus inservíveis aí, passivos de acumular água, para a gente já estar limpando isso aí. E concomitantemente com isso aí, existe uma equipe fazendo a roçamento, não sei como é que seria o nome propriamente dito disso aí, de lotes baldios, de terrenos baldios aí, lotes vagos, tudo no intuito de tirar esses materiais inservíveis passivos de acumular água. E não são poucos, né? Não são poucos. Infelizmente, por mais que a gente peça, por mais que a gente cobre, a população tem nos dado um retorno, vamos dizer assim, que não está resolvendo a situação. A gente passa em determinado local, se a gente faz um trabalho, 10 dias depois a gente volta lá, está tudo do mesmo jeito, volta a aparecer os inservíveis naquele local, os depósitos, e aí fica muito difícil. É porque algumas pessoas podem ter até um certo receio de deixar o agente entrar dentro de casa, né? Eles estão ali para fazer o trabalho deles, gente. Eles não estão ali para ficar olhando a casa de vocês, para ver o que tem ou o que não tem. Eles estão ali para retirar possíveis focos, né, do mosquito, né? Isso. Do Aedes aegypti. Então é importante que você abra a porta da sua casa e deixem os agentes fazer o serviço, né? Tem um produto que joga ainda, Romagno, existe o larvicida. Vasos, retiram, né, a água, os agentes fazem esse trabalho e orientam aqueles moradores. A gente até entende essa preocupação da população, porque diante da criminalidade que está acontecendo por aí, a pessoa realmente fica meio receosa. Mas na medida do possível, nós temos tentado dar aos nossos guardas aquela maior, para que a população tenha maior segurança ao deparar com o nosso servidor. Ele está devidamente uniformizado, ele tem um crachá e deixa à disposição de toda a população o nosso telefone lá, que é o 3329-8113. Se tiver alguma dúvida ao receber um agente, nos ligue, pega a carteira de identidade dele, procura saber com a gente, esse rapaz trabalha aí mesmo, essa moça trabalha aí mesmo. Com certeza a gente vai confirmar ou não essa situação e ele fazer o trabalho. E a gente ainda pede à população que acompanhe o guarda durante esse trabalho, durante o percurso, o transcurso dele dentro da sua casa, do seu quintal, do seu terraço. É bom que ele seja
acompanhado, porque durante aquele período, além de você estar acompanhando o trabalho e vendo como está sendo feito, ele vai te orientando e passando assim, subsídios para que você mantenha a sua casa limpa, livre desse mosquito, que não é possível. O ministro da Saúde, um dia desse aí, chegou a dizer que nós estamos perdendo a guerra para o mosquito. Nós não podemos aceitar isso não. Temos que partir para essa guerra de armas em punho. E a nossa arma é eliminar água parada. Onde não existe água parada, não existe Aedes aegypti. Não tem Aedes aegypti, não tem dengue, não tem chikungunya e não tem zika vírus. E como que está a situação deste mosquito em Caratinga? Já houve casos registrados? Hoje nós já estamos próximos de 40 notificações. Casos confirmados não tem nenhum, porque a gente depende ainda, é um material que é colhido do caso suspeito, a gente manda para a Fundação Ezequiel Dias, Belo Horizonte, e leva um tempo para que esse retorno volte, porque a demanda é muito grande. Praticamente todo o estado de Minas, se não me engano, acho que todo o estado de Minas direciona isso para lá. Então, a demanda é muito grande. Quando chega, aqui já passou até o período de contaminação. Então, todo caso que a gente recebe como suspeito, a gente trata como se fosse realmente um caso de dengue. Está correto, ou seja, os poderes públicos, né, estão aqui fazendo a parte deles, mas falo mais uma vez, volto a frisar mais uma vez a importância da população. A população é que precisa, gente, mesmo de abrir as portas para os agentes, deixar eles fazerem o serviço deles, fazerem as orientações. Existem várias campanhas de conscientização, né, nos órgãos de imprensa, nas redes sociais, orientando e dando dicas de como evitar a proliferação do mosquito da dengue, né, o mosquito Aedes aegypti, que agora tem o chikungunya e zika vírus também. Se não recebê-lo, se tem muita restrição, pelo menos façam, né, sigam essas orientações, né, Romagno? Exatamente. Que é repassada através das campanhas. Romagno, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença neste bate-papo muito sério ao nosso telespectador. Espero que todos tenham se conscientizado, né, ainda mais da importância em se prevenir contra essa doença, porque não vai estar protegendo só sua família, mas os seus vizinhos também. Isso. Muito Os obrigada. agradecimentos são meus pela oportunidade de estar falando com a população de Caratinga e, mais uma vez, vamos ser parceiros nessa luta. Isso aí. E a você, eu espero no próximo programa Doctor Entrevista. Até mais!